Olá! Salve, salve, comunidade intelectual do Distrito Federal! Vamos dar início a mais um episódio. No episódio de hoje, um episódio muito especial. Estamos recebendo a professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque, também colega da Secretaria de Educação. Professora Gina é aposentada da Secretaria de Educação e foi a idealizadora e produtora do premiado projeto Mulheres Inspiradoras e atualmente participou da elaboração das diretrizes de educação integral antirracista para o ensino fundamental. Então, por esse motivo, nós a convidamos neste dia para a gente conversar sobre educação integral antirracista e o poder das mulheres inspiradoras como você, Gina. Que prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, Val. Uma alegria imensa estar aqui com vocês no canal Pedagógico. Ai, que bom. E para começar, Gina, a gente gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória como professora, como formadora e também como pesquisadora. Né? O que levou você a se dedicar a essa educação antirracista, né? E a valorização da mulher, do trabalho da mulher? Perfeito. Foram várias situações, né? Eu acredito que estar no chão da escola todos os dias, lidando com violações de direitos, faz com que a gente crie uma sensibilidade ainda maior, né? A minha relação com a questão da educação antirracista começa pelo fato de que, sendo eu uma pessoa negra, eu conheci o racismo muito cedo, tanto dentro de casa, quanto na rua, quanto na escola. E eu tive a sorte de ter uma professora negra também muito cedo, que me enxergou com um olhar muito diferente e me provocou a ser professora. Eu me tornei professora muito jovem, nós somos da mesma geração, né? Estudamos na infelizmente extinta Escola Normal de Ceilândia, fizemos parte da primeira turma de período integral, Exatamente. Né? De 87 a 89, eu fiz o magistério, comecei a trabalhar aos 19 anos, passei no primeiro concurso com 18, e logo nos meus primeiros anos como educadora eu já percebia como o racismo atravessa a trajetória de estudantes negros. Eu trabalhei uma década com as séries iniciais e depois eu fui trabalhar com adolescentes. Eu cursei letras na Universidade Católica e fui trabalhar com adolescentes. E quando eu fui trabalhar com adolescentes, outras questões se apresentaram para mim. Além do que eu já percebi em relação ao racismo, que está diluído em absolutamente tudo que acontece na escola, no material didático, nas relações sociais, na maneira como crianças negras são tratadas. Além disso, quando eu fui trabalhar com adolescentes, eu percebo uma outra camada de complexidade, que é a questão da violação do direito das meninas. Acontecia com frequência de as meninas engravidarem. Eu lembro de várias situações, mas houve uma que me marcou, porque envolvia uma menina de 11 anos. Ela chegou à escola grávida. Aquilo me causou muito espanto e eu fui conversar com ela, porque eu tinha essa liberdade para conversar com as minhas alunas, e eu indaguei, né, o que havia acontecido para ela ter engravidado. E ela disse para mim: professora, eu não aguento mais apanhar do meu pai. Meu pai vive me batendo. Então eu engravidei do meu namorado de propósito para poder sair de casa. É o tipo de história que você ouve e nunca mais esquece, né? Só que essa não foi a única história. Depois, na EJA, eu me recordo de uma mãe, que era minha aluna, muito querida, e ela todas as noites levava a filha de 15 anos para a escola com ela. E aquilo me causava um estranhamento. Aí um dia eu fui passar um filme, que eu inclusive recomendo muito, o filme Confiar, que trata sobre estupro de adolescentes, abuso sexual. Era um filme para a gente fazer um debate sobre o tema, e ela me pede para sair da sala e diz: professora, eu não tenho condições de assistir esse filme, e eu vou confessar para a senhora por que eu trago minha filha aqui todas as noites. A minha filha foi estuprada pelo meu vizinho. Então, quando você está no chão da escola, a escola é onde transborda tudo que está na sociedade, né? Então, mais tarde, quando eu começo a usar as redes sociais, aí se apresenta uma outra situação para mim. Eu começo a usar as redes sociais
muito provocada pelo fato de que os meus alunos usavam e me questionavam por que eu não usava, né? Eu lembro do aluno perguntar: uai, professora, você não tem Orkut? Como se isso fosse uma coisa assim absurda, né? Como assim você não tem Orkut? Eu lembro que ainda falou assim: que paia, velho, você não tem Orkut? E aí eu comecei a usar para entender, para me aproximar deles, e usando as redes sociais eu me deparo com outras situações relacionadas ao fato de que na cultura as meninas tendem a reproduzir essa representação em que nós mulheres somos colocadas no lugar de objeto sexual. Pontualmente um vídeo de uma aluna de 13 anos, ela era minha aluna do 6º ano, e ela se apresentou dançando de maneira hipersexualizada, uma música que tinha uma letra extremamente depreciativa às mulheres. E eu me perguntei por que as meninas reverberam essa representação. E me dei conta de que nós temos uma cultura que afirma esses modelos para inspirar as meninas. Se a gente deve ter a idade próxima aqui, todas nós crescemos nutridos por modelos midiáticos que envolviam personalidades como Chacretes, Gretchen, Tiazinha, Feiticeira, Verdade, Loira e Morena do Tchan, Mulheres Frutas, Paniquetes. Ou seja, a cultura naturaliza a ideia de que o nosso capital principal como mulher é o nosso corpo. E isso é uma tragédia para as meninas, porque indiretamente você está dizendo para elas que elas são meros objetos, né? Se o meu valor é medido pelo quanto o meu corpo corresponde a um ideal estético, ou pelo quanto eu performo dentro da lógica patriarcal de ser reduzida a objeto sexual, isso me desumaniza. Então, esse processo de aproximação do tema da desigualdade de direitos entre meninos e meninas chegou com mais força em 2013. Quando eu me deparei com um vídeo dessa aluna, eu entendi, eu preciso conversar com as meninas sobre isso. E para adolescente não adianta dar lição de moral, não adianta, né? A gente tem que construir pontes de diálogo. E o projeto Mulheres Inspiradoras foi esse recurso que eu criei para estabelecer um diálogo com as meninas e provocá-las a problematizar essa representação social que nos reduz a objeto. E mais do que isso, o que eu mais desejava é que, a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, elas pudessem vislumbrar outras possibilidades identitárias para elas. Elas pudessem compreender que eu posso ser linda, maravilhosa, mas eu nunca posso acreditar que a beleza é o único valor que eu carrego. exatamente. Então, Gil, no episódio anterior você falou um pouquinho da sua trajetória e da criação do projeto Mulheres Inspiradoras. E aí eu queria saber como é que ele está sendo desenvolvido agora, né? E como é que ele tem transformado vidas pelo Brasil afora, inspirado outros profissionais da educação a desenvolver, a trazer essa proposta emancipatória, crítica. E você falar um pouquinho também do público, né? Do impacto que isso tem nos estudantes. A gente quer saber de tudo. Perfeito. O projeto Mulheres Inspiradoras, como a gente comentou um pouco no primeiro episódio, ele nasce do meu desconforto de perceber que na cultura faltam referências femininas que possam inspirar as meninas a outras possibilidades identitárias que superem os estereótipos machistas, que nos reduzem a objeto sexual. Então, eu entendi que eu precisava fazer um trabalho de diálogo e, para isso, eu ancorei todo o meu trabalho no currículo em movimento. Nosso currículo é uma preciosidade. Eu acho que a gente tem que destacar sempre isso, o quanto nós somos privilegiados de ter um currículo tão potente e tão ancorado mesmo na pedagogia crítica, na educação crítica. Então, inspirada no currículo em movimento, eu defini que o que ia sustentar todo o trabalho do projeto Mulheres Inspiradoras seriam os letramentos. Então, ele é, antes de tudo, um projeto comprometido com as aprendizagens. Não há empoderamento se não há aprendizagem das meninas e dos meninos. Então, o projeto trabalhou com o estímulo à leitura de obras escritas por mulheres. Nós lemos 6 obras de autoria feminina: o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus,
e 3 obras de uma grande escritora aqui do Distrito Federal, Cristiane Sobral. Depois de ler essas obras, ou concomitante à leitura dessas obras, porque elas atravessaram todo o ano letivo, a gente propôs que eles estudassem a biografia de 10 grandes mulheres. E aí a gente selecionou um time diverso, mulheres jovens como Anne Frank e Malala, que têm idade similar à das minhas alunas, mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Lígia Fagundes Telles, que é uma das maiores escritoras da literatura brasileira, uma das mais premiadas, mulheres negras como Rosa Parks, que lutou pelo avanço nos direitos civis nos Estados Unidos. Eles estudaram também biografias de grandes nomes da academia, como Nise da Silveira e Zilda Arnes, e estudaram biografias de mulheres a quem foi negado o direito à escolarização, mas que nem por isso deixaram de ter grandes trajetórias, como Carolina Maria de Jesus, que só estudou até a segunda série primária e se tornou escritora. A obra dela é tão relevante para a literatura brasileira que já foi traduzida para 13 idiomas. Além de estudar a biografia de grandes mulheres, nós propusemos que eles conhecessem mulheres do território. O nosso currículo, muito acertadamente, valoriza a educação sustentada no território, né? Então, era importante que eles pensassem sobre mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil, mas também da nossa cidade. E foi assim que a gente levou para a escola 4 mulheres extraordinárias: Madalena Torres, Cristiane Sobral, Patrícia Melo Pereira e a querida Creuza Pereira dos Santos Lima, que foi minha professora quando eu tinha 8 anos de idade. 34 anos depois eu a reencontrei e levei para a escola, porque foi ela que me inspirou a ser professora. Na última etapa do projeto, eles foram provocados a delimitar ainda mais e pensar numa mulher inspiradora da vida deles. E aí, a essa altura, eles já tinham elaborado esse conceito do que é ser uma mulher inspiradora, é ser uma mulher que é dona de si, é dona da sua trajetória, dona da sua vontade, é uma mulher que não se deixa limitar pelos estereótipos de gênero. E aí eles disseram assim para mim: nossa, professora, depois que a gente conheceu essas mulheres extraordinárias que a senhora trouxe aqui, eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha mãe. O outro me dizia: eu só posso dar esse título para minha avó. E o meu objetivo era fazer um trabalho, quer dizer, dar continuidade a um trabalho que a gente começou desde o início do ano, de incentivo à escrita e reescrita, um trabalho muito voltado para a escrita autoral. Sempre me incomodou que nos anos finais as pessoas percam muito tempo fazendo cópias e se investe pouco tempo na escrita autoral. E aí, qual foi a metodologia que nós criamos? Os estudantes trouxeram para mim o que eles já sabiam dessas mulheres. E aí, olhando para o que eles traziam, eu fazia outras perguntas. Então, eu dizia: olha, eu queria saber como é que a sua mãe, que tem 58 anos, portanto, na época, né, ela não tem como ela ter nascido em Brasília, como é que ela veio parar em Brasília? Aí eles falavam: não sei, professora. Como é que a sua mãe conheceu o seu pai? Não sei, professora. Como é que o seu avô conheceu a sua avó? Eu percebi que essa é uma geração que, pelas redes sociais, pelo uso da internet, por todos esses motivos, tem menos tempo para ouvir a história dos seus mais velhos. Eu cresci ouvindo as histórias da minha mãe, fui nutrida com elas, né? E aí eu falei: gente, é importante que eles sanem essas lacunas. E aí eu preparei, junto com eles, um roteiro individualizado para eles fazerem a entrevista, e o objetivo era transformar essa entrevista num texto autoral, escrito em primeira pessoa, no qual eles contariam a história dessas mulheres e como a história deles se vincula à história daquela personalidade. E aí eles já voltavam da entrevista com o peito estufado, o olho brilhando e dizendo assim: professora, eu descobri que minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Descobri que a minha mãe, professora, era quebradeira de coco no Maranhão. Ela tinha que trabalhar para sustentar a família. Ela teve que lutar muito para vir para Brasília e construir a vida dela. O outro me falava: professora, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento deles. Então, eram histórias
tão extraordinárias, tão inspiradoras, que a gente decidiu que precisava transformar num livro. Foi um processo muito rico que começou no mês de maio, e eles escreveram a primeira versão, a segunda versão, eu corrigia, dava feedback, eles reescreviam, porque eu queria que eles tivessem essa experiência de se sentir autores. Ninguém nasce sabendo escrever bem. A escrita é muito mais um trabalho de escrever e reescrever do que uma inspiração que vem do nada, né? Então, foi uma oportunidade para a gente aplicar os conceitos do currículo em movimento, que propõem que a gente trabalhe com eixos transversais, currículo integrado, eixos estruturantes. Isso tudo foi possível em função do currículo em movimento. E o mais interessante é que a gente não fez o trabalho só com as meninas, a gente fez o trabalho com os meninos e as meninas na aula. Porque uma coisa que o currículo em movimento combate muito é essa ideia de que eu ensino o meu conteúdo e no contraturno eu faço um projeto para a cidadania ou para a democracia ou para os direitos humanos. A defesa que o currículo em movimento faz é que todo o trabalho comprometido com a perspectiva de uma educação crítica, emancipadora e transformadora, esse trabalho tem que ser transversal à sua aula, tem que atravessar todo o projeto político-pedagógico da escola. Não pode ser uma coisa eventual, esporádica, que acontece no contraturno. Tem que fazer parte das vivências. Então, o nosso desafio foi garantir que o conteúdo fosse trabalhado. Naquele ano específico, eu não estava como professora de língua portuguesa, eu estava como professora de PD, mas eu não podia abrir mão do compromisso com o conteúdo de língua portuguesa. Então, eu fiz uma parceria com a professora de língua portuguesa e trabalhei boa parte dos conteúdos, praticamente todos os conteúdos que estavam no currículo, do currículo em movimento de língua portuguesa, do componente de língua portuguesa, a gente trabalhou. Gêneros e tipos textuais, coesão e coerência textual, escrita e reescrita, pontuação, ortografia, morfossintaxe. Só que no lugar de trabalhar isso de maneira aleatória, com um texto que não tinha aproximação com eles, a gente trabalhou a partir de textos que dialogavam com a história deles, com a história das suas mães, das suas avós, com a história daquele território. E ao final a gente transformou num livro, tanto porque a gente queria preservar a história daquelas mulheres, que é muito preciosa para aquele território, quanto porque era o meu jeito de dizer para os meus alunos assim: vocês são capazes. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com escrita autoral, alguns dos meus alunos, no nono ano, me diziam assim: ah, não, professora, você vai ficar pedindo texto da nossa cabeça? Por que a senhora não faz igual o professor fulano, que pede para a gente só copiar do quadro? Então, a gente tem, muitas vezes, ou pela fragilidade da formação do professor, ou pelas condições estruturais, que também são muito pesadas e precárias, a gente tem um investimento de tempo muito grande na cópia. E eu percebi que isso mexe com a autoestima do aluno, ele começa a não se sentir capaz e competente para escrever um texto autoral. Então, publicando o livro, eu queria dizer para ele: gente, vocês têm 14 anos e vocês já têm um livro publicado. Olha que coisa maravilhosa, vocês já são escritores. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele aconteceu no CEF12 de Ceilândia, em 2 edições, em 2014 e em 2015. Já em 2014, ele recebeu o reconhecimento de 2 prêmios, o 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, o 8º Prêmio Professores do Brasil. Em 2015, ele foi agraciado com um prêmio internacional, o 1º Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, e contabilizando de 2014 para cá, o projeto Mulheres Inspiradoras já recebeu 26 reconhecimentos diferentes. Do nosso território. Não é uma celebridade? Não é uma mulher inspiradora? Uma mulher inspiradora? Como todas vocês, né? E eu acho que a força do projeto vem justamente da ideia de que a nossa tarefa como mulheres é honrar a luta das mulheres que vieram antes de nós. Sim. Se hoje nós estamos aqui sentadinhas nessa mesa, emancipadas, com o nosso emprego, a nossa autonomia financeira, isso não caiu do céu. Isso foi resultado de uma luta histórica. O projeto Mulheres Inspiradoras, ele é a continuidade da luta das mulheres que vieram, que trabalharam, que lutaram para que nós tivéssemos os nossos direitos garantidos, né?
Depois do reconhecimento desses prêmios, o projeto ganhou visibilidade e em 2017 a gente recebeu o convite de um banco de desenvolvimento, a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, para que o projeto chegasse a mais escolas. E aí foi a primeira vez que eu saí da sala de aula, saí da escola e fui atuar como coordenadora do programa de ampliação da área de abrangência do projeto Mulheres Inspiradoras. Foi estabelecido um acordo de cooperação internacional entre o governo do Distrito Federal, a Organização de Estados Ibero-Americanos e a CAF, esse banco sobre o qual eu falei. E a ideia era, vamos fazer um piloto com 15 escolas, vamos avaliar qual foi o resultado desse piloto e se houver bons resultados, a gente continua ampliando para outras escolas. A gente fez esse piloto em 2017 e me perguntaram, professor, onde é que a gente vai usar os recursos? Eu falei, olha, tem 2 pilares fundamentais do projeto Mulheres Inspiradoras. Precisamos de professoras e professores formados nessa perspectiva do currículo em movimento, comprometidos com uma educação crítica e emancipadora e que também se aproximem de um tema que não nos é ensinado na universidade, ou pelo menos quando eu me formei não era ensinado, as questões de gênero e raça. Além disso, a gente propôs que as escolas que participassem recebessem uma pequena biblioteca, um pequeno acervo com as obras a serem trabalhadas. Porque o que a gente estabeleceu como inegociável do projeto Mulheres Inspiradoras é a questão do compromisso com a aprendizagem. A gente tem que superar essa falsa dicotomia que diz assim, ou eu formo o aluno para a cidadania, né, para a democracia a partir, ou eu ensino os conteúdos. Isso é uma falácia. Com né? certeza. Na medida em que eu tenho um compromisso com a aprendizagem, eu tenho um compromisso também com a formação humana, integral, emancipadora e crítica. E aí, depois disso, o projeto chegou a mais 50 escolas públicas do DF, chegou a escolas municipais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chegou à província de Niassa, em Moçambique, e mais recentemente o projeto foi convidado a ser transformado numa disciplina para compor as disciplinas optativas dos cursos de graduação da Universidade de Brasília. Então, o programa de pós-graduação em Direitos Humanos tem um grupo chamado Núcleo de Estudos para a Paz, que tem como parte dos representantes a professora Nair Bicalho. Ela conheceu o projeto, fez esse convite. Então, desde 2022, a Universidade de Brasília oferece como disciplina optativa a disciplina Mulheres Inspiradoras, Perspectivas Críticas para a Educação em Direitos Humanos. Que bacana. Você imaginava, Gina, que ia chegar a esse ponto? E o tanto que ainda tem aí por fazer, né? Por alcançar? Então, acho que a gente nunca imagina, né? A gente nunca imagina. Eu imaginava, considerando a paixão que eu coloquei, porque eu sou uma professora muito apaixonada. O que eu mais queria era que os meus alunos se envolvessem na aula e vissem sentido no que estavam aprendendo. Não deu tempo de contar, mas a gente fala agora. O projeto também começou de um processo de adoecimento que eu tive. Eu entrei na sala de aula dos adolescentes para dar aula e eu não conseguia envolvê-los. E para mim é muito difícil pensar numa sala de aula onde não vibra o prazer de aprender. A gente naturalizou a ideia de uma sala de aula onde os alunos fazem as coisas por obrigação, porque o professor manda, uma sala de aula maçante, sem alegria. Eu nunca naturalizei isso. Eu dizia para mim, se a sala de aula não me provoca alegria, prazer e satisfação, ela não vai provocar no aluno. Se ela for maçante para mim, ela vai ser maçante para o aluno. Então, eu não sabia que o projeto ia ganhar essa dimensão. Mas eu sabia que eu estava colocando toda a minha verdade naquilo que eu estava fazendo. Eu aprendi que quando a gente coloca paixão e verdade no que a gente está fazendo, é sinal de que a gente está semeando uma semente boa. Uma semente boa não tem como não dar certo, né? Que maravilha. E aí a gente tem até uma novidade aí, né? Que a gente já fez um post no nosso canal. Vai ter filme, né? Vai ter verdade. filme sobre essa trajetória. E a gente vai falar muito ainda sobre esse filme, né? Verdade, Val. A ideia do Isso é filme legal. é bem bacana porque é uma oportunidade
Eu tenho que falar para os seus ouvintes, para a sua audiência, que eu li o roteiro, mas eu não li o roteiro esmiuçadinho, eu li o básico, o diálogo entre os personagens. Então, o filme vai ser uma surpresa para mim também. Eu acompanhei a gravação de uma cena só, que foi uma das cenas finais do filme, e na minha interlocução com o diretor do filme, o Cristiano Vieira, eu disse uma coisa para ele: Cristiano, eu não quero que seja mais um filme que represente o professor como um herói, um Marte, que abre o peito para levar bala de uma estrutura precarizada. Eu não quero endossar essa narrativa, porque ela é péssima, né? A narrativa de que a qualidade da educação só depende do esforço individual do professor. Isso é uma falácia, né? Que nos adoece. Salas de aula superlotadas, escolas precarizadas, salários ruins, professores sobrecarregados de trabalho. Não há como produzir uma educação de qualidade nessas condições. Então eu disse para ele: não quero que o filme traga essa ideia de que basta eu ser uma professora massa que o problema vai estar resolvido. É fundamental que eu seja uma professora comprometida com os meus alunos, mas isso não basta. E um outro pedido que eu fiz é que o filme fosse uma alavanca de debate sobre a importância do nosso país valorizar a educação e a carreira docente. Então, da mesma forma que não é possível fazer educação de qualidade só com um professor, também não é possível fazer educação de qualidade sem uma política consistente de valorização da carreira docente. Então, vamos torcer para que o filme promova debates qualificados sobre esse tema. Vai Já sim. temos um filme para assistir. Olá, gente, estamos de volta com a nossa conversa com a querida professora Gina e conversamos sobre a trajetória, né, da professora Gina na Secretaria de Educação, do projeto Mulheres Inspiradoras, como que ele foi percorrendo aí a sua trajetória profissional. Mas nós sabemos que você aposentou, né? Professora aposentada da secretaria, assim como o Val. Exatamente. Né? E um dia, daqui a pouco Rose, e um dia eu. Um dia, quem sabe. Um dia também, né, a gente trabalha para um dia aposentar, né? E aí a gente sabe que aposentado ele continua na ativo, né? A gente tem aí a campanha aposentado sim, mas inativo jamais, né? Então, Gina continua produzindo e uma dessas produções que a gente tem agora é esse livro aqui, As Diretrizes de Educação Integral Antirracista para o Ensino Fundamental, uma contribuição da sociedade civil, que tem a participação aqui da professora Gina, e tem essa ligação desses dois eixos, né? Esses dois pilares, educação integral e educação antirracista. E aí, Gina, eu queria que você trouxesse para a gente como que foi, né, essa produção desse livro, quais as perspectivas, né, que ele direciona, quais são os pilares dessa direção e como que o professor se forma nesse processo, né? Como que é a orientação aí do livro, dos estudos, para o professor ter essa formação crítica, essa formação, né, baseada aí em todos os documentos que a gente já conversou, né, o nosso currículo, as nossas diretrizes, como que eu posso fazer essa formação também para o professor? Perfeito. Primeiro, eu acho importante dizer que essa é uma iniciativa da escola. Desculpa, gente, vocês editem essa parte, tá? Primeiro, é importante dizer que essa publicação é uma iniciativa da Cidade Escola Aprendiz, em parceria com a Roda Educativa e com a Ação Educativa, e conta com o apoio da Pórticos. Essa publicação é da maior relevância porque ela trata daquilo que é a nossa maior questão na educação, sobretudo na educação pública. A gente nunca pode esquecer que nós temos uma base histórica que segue reverberando nas salas de aula, no material didático, na maneira como nós organizamos o trabalho pedagógico, como nós construímos os nossos projetos político-pedagógicos, nos dados que nós temos sobre a aprendizagem de crianças negras e brancas. Essa base histórica é a base histórica de um país escravocrata, que por quase 400 anos negou a pessoas negras o reconhecimento da sua humanidade, da sua dignidade. O Brasil é um país tão profundamente racista que ele criou leis para impedir o acesso de pessoas negras à escola. O Brasil criou uma política curricular que reafirmava a ideia da supremacia branca e de que pessoas negras e indígenas são uma subcategoria de humanos, uma subraça.
Então, isso atravessa tudo que diz respeito à educação. Por isso, essa publicação é tão importante, porque ela subsidia o professor e a professora, as redes de ensino, os gestores, os coordenadores, a compreenderem como fazer a aplicação da Lei 10.639, da Lei 11.645, que tratam, né, as duas leis, da garantia do direito de que meninos e meninas, estudantes negros, brancos, indígenas, estudantes em toda a sua diversidade, tenham o direito de receber uma educação antirracista, ou seja, uma educação que desconstrua o racismo que foi implantado em nós pela própria educação que nós temos. E o que esse material traz de muito inédito, muito marcante, muito significativo? Eu vou ler um trecho dele que está bem interessante, que está aqui, ó, no capítulo 4, diz assim, ó, Educação Integral Antirracista. É importante destacar que a educação para as relações étnico-raciais não é uma temática da educação integral, mas parte da prática realizada pela educação integral, ou seja, ela é em si própria a educação integral. No entanto, é preciso dar intencionalidade à temática racial na educação integral para que as políticas voltadas à sua implementação não caiam em um universalismo que desconsidere as diversidades, as diferenças e as desigualdades, mesmo quando trabalha esses temas como princípios e conceitos fundamentais. Então, o tema da educação integral e da educação antirracista, esses dois eixos, né, são mais do que um tema, são eixos que devem estruturar, direcionar, orientar, inspirar a construção de projetos políticos pedagógicos, a organização do trabalho pedagógico. Esses dois eixos, aqui, eles se apresentam de maneira profundamente articulada, porque, no fundo, eles são intrínsecos. Não dá para falar de formar um ser humano integral, porque quando a gente discute educação integral aqui, a gente não está falando só de educação em tempo integral, mas a gente está falando de uma educação que tenha compromisso com a formação integral do sujeito, que compreenda esse sujeito como um sujeito que tem a dimensão cognitiva, afetiva, física, emocional, psicológica, ele está aterrissado num território, ele é um sujeito sócio-histórico. Então, eu não vou acreditar que esse sujeito é só um sujeito cognitivo onde eu vou depositar determinados conteúdos. Na educação integral, eu tenho um compromisso profundo em formar integralmente esse sujeito. Não dá para falar de educação integral sem falar de educação antirracista, né? A educação antirracista, ela é a própria educação integral, como a gente mencionou aqui, porque eu estou trabalhando para formar um sujeito crítico, capaz de pensar por si mesmo e capaz, inclusive, de construir uma autonomia tal que ele consiga se desvencilhar da lógica racista, eurocêntrica, a partir da qual todos nós fomos formados. E o professor, Gina? Qual seria um recado aí para o professor dentro dessa perspectiva, né, do trabalho com a educação integral, antirracista, lá na sala de aula, você que é da sala de aula, né, que é da escola ali, o que a gente pode levar para o professor? Essa é uma ótima pergunta, Camille, porque o que eu acho mais interessante desse material, primeiro, é que ele foi construído a muitíssimas mãos. Ele não é um material que saiu de um gabinete, de um pesquisador que pensou a educação antirracista integral de maneira isolada. Ele é construído a partir de um diálogo muito profundo e qualificado com a sociedade civil. Então, o que o professor e a professora encontrarão aqui é o que há de mais robusto, mais sofisticado e mais consistente sobre educação integral e educação antirracista, articuladas, né, como um eixo fundamental orientador de todo o nosso trabalho pedagógico. O professor e a professora, eles são figuras fundamentais. Eu costumo dizer que a revolução que a gente pede na educação, ela acontece lá no miudinho da sala de aula, no dia a dia da sala de aula, na forma como o professor faz o seu trabalho. Mas é importante dizer que, assim como é indispensável e fundamental que o professor se aproprie desse material
porque, como o nome já diz, é que ele vai ter diretrizes para pensar a educação integral antirracista, para saber como aterrissar os conteúdos preocupados com esse eixo no seu trabalho, na sala de aula. Tão importante quanto o professor fazer isso é que as redes de ensino façam isso. Porque, na minha experiência com a promoção da educação antirracista, Camille, eu sinto que tem uma palavra-chave: institucionalização. Ao longo dos meus 30 anos como professor, em especial depois da aprovação da Lei 10.639, que foi aprovada em 2003, eu vi o quanto professores e professoras estavam ali, ó, como dizia minha mãe, segurando no cabelo das águas e escorado no vento, tentando promover uma educação antirracista sozinhos, porque faltavam políticas de formação, faltavam não, queria poder falar no pretérito, no presente. Faltam políticas efetivas de incentivo à formação de professores e professoras. Essas políticas faltam, inclusive, na formação inicial do professor na universidade. Nós ainda temos uma universidade que não está suficientemente comprometida com essa agenda. Então, é fundamental que professores e professoras se apropriem desse material que está disponível na página do Centro de Referências em Educação Integral, na página do Aprendiz. É muito fácil conseguir, basta fazer a busca pela internet que as pessoas vão encontrar. Então, é fundamental que os professores se apropriem, estudem, debatam em suas escolas, inclusive para que eles provoquem as redes, as regionais de ensino, a gestão local, a gestão intermediária e a gestão central a implementar as políticas sinalizadas aqui nessas diretrizes, que são tão importantes. Isso. Ficou curioso, quer ler um pouquinho, né? Quer conhecer o livro, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente manda o PDF, né? Que a gente já facilita o processo. Muito bom. Então, mas a gente está ótimo nessa coisa. Então, Gina, lá no início da nossa conversa, você falou um pouco do Orkut, né? Que era uma plataforma, uma das primeiras formas assim de interagir no campo digital. E hoje a gente está muito imerso nessas experiências digitais, desde muito pequenos, nossas crianças, estudantes, desde a educação infantil, né? E até os próprios adultos. E a gente tem visto o quanto isso tem impactado o nosso desenvolvimento, as nossas aprendizagens, os modos de vida. E isso também a gente tem que tomar muito cuidado, porque até as relações têm sido prejudicadas muitas vezes por conta desses aparatos digitais, né, que são viciantes, né, nos consomem a nossa energia, a nossa atenção 24 horas. E a gente tem trazido essa discussão para as escolas. A gente teve um episódio na TV do Simpro discutindo o tanto que isso também tem fomentado as diversas violências. E aí entra também a questão da violação de direitos, que você fala com muita propriedade, e às vezes vetores mesmo, formas de disseminar comportamentos racistas, machistas, misóginos. A gente discutiu muito aquela série Adolescência, porque ela trouxe um universo que eu acredito que muitos de nós não tínhamos acesso. E uma preocupação muito grande. O que a gente pode fazer a partir de agora, né? Que nós temos aí essa realidade que muitas vezes é caótica, e também não endemonizar todos esses aparatos, esses meios digitais, mas como que a gente pode pensar, então, uma busca por experiências digitais que sejam boas, porque, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, o seu livro que pode ser divulgado, o alcance que isso tem também, os conteúdos que podem trazer melhorias, a proposta que a gente tem de formação docente, você também, né, com essa proposta e outras, de disseminar conteúdos que são positivos. Então, a gente tem aí os dois lados de todas essas redes sociais, né, do YouTube, do Instagram, TikTok, mas ao mesmo tempo a gente tem esses riscos e esses perigos que são para as nossas crianças, adolescentes e até para os adultos, né? O que você pensa disso tudo, dessa temática, que eu acho que não dá para a gente tirar, né,
da nossa discussão. Acho que a gente tem que agregar essa visão também, porque a gente tem que todo estar permeado por isso. Perfeito, Rose. Há vários pontos para a gente falar. Primeiro, eu preciso dizer que esse é um tema que me provoca muito. E é um assunto para o qual eu estou olhando, não agora que a gente chegou nessa fase crítica. Eu tenho olhado para isso, até onde eu tenho um registro na minha memória, desde 2013. Eu lembro, como eu disse aqui num dos episódios, que os meus alunos me provocaram a me aproximar das redes sociais porque eles falavam disso o tempo inteiro. Eu precisava saber o que era, eu não usava rede social, eu demorei muito a ter smartphone, demorei muito a ter computador. Quem me atraiu, me levou para esse território, na melhor acepção da expressão, foram os meus alunos e as minhas alunas. Há 11 anos atrás, quando eu fui prestar atenção nos usos que eles faziam, eu já fiquei profundamente preocupada e assustada com o que eu via. Coisas inadmissíveis. Para ser muito sincera, eu me pergunto como é que todos nós permitimos que a situação chegasse ao ponto que chegou. Eu concordo plenamente com a máxima que diz que hoje ser um excluído digital é ser um excluído social. Tecnologia digital não é só ferramenta, é também linguagem. Então, hoje, é absolutamente impossível você estar no mundo sem algum conhecimento das ferramentas digitais, das diferentes ferramentas. Mas a gente precisa lembrar que quando você está falando da infância e da adolescência, você está falando de um campo muito específico. Eu, particularmente, defendo que crianças e adolescentes não façam uso de celular e redes sociais. Eu li recentemente o livro do Jonathan Haidt, de Geração Ansiosa, que é o assunto do momento entre pais e educadores. Inclusive, eu descobri que tem uma galera que ama o livro e tem uma galera que odeia, né? Eu tô entre as pessoas que têm algumas críticas a fazer ao livro, sobretudo pelo contexto, né? É um livro que foi produzido nos Estados Unidos, a partir da cultura norte-americana e canadense, então falta muito aterrissar na nossa realidade. Mas ele o tempo todo pontua, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. A maioria das pessoas que é contra o que ele fala é contra a defesa que ele faz de que crianças não tenham celular, smartphones, né, antes dos 14 anos e redes sociais antes dos 16. Nisso eu tenho um total acordo com ele. Por quê? Eu sinto, e as pesquisas têm apontado para isso, eu já sentia que tanto as redes sociais quanto o celular, eles jogam contra o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vários sentidos. Uma criança que está sempre no celular, com o celular na mão, é uma criança que vai ter mais tendência a ser sedentária. É uma criança que vai ter menos relações sociais. É uma criança que vai desenvolver muito menos a linguagem. É uma criança que vai ter dificuldade de desenvolver uma coisa preciosíssima, que a gente custa desenvolver, que é a habilidade de ter foco. Então, eu, como educadora, que vi... Gente, eu fui professora por 30 anos. Teve um período em que eu dava aula que não existia tecnologia celular e redes sociais. A partir de um certo período passou a existir. Eu vi nitidamente na minha sala de aula uma mudança profunda no comportamento dos estudantes. Então, eu acredito que, de fato, a gente tem que dar muita ênfase a quão devastador é uma criança e um adolescente estarem com o celular na mão, sobretudo sem supervisão. É como se a gente entregasse a chave da nossa casa para um estranho, desse o nosso filho, a nossa filha, para ter acesso a um estranho, sem nenhum critério. Então, eu não acho que a gente tem que fazer terrorismo sobre isso, não acho que a gente tem que colocar os pais dentro de um pânico moral, mas acho que a gente tem que ter conversas francas. Então, tem um ponto, por exemplo, no livro do Jonathan Haidt, que é muito relevante que a gente tem que falar, que é o fato de que os donos das Big Techs fazem um design, uma arquitetura dessas redes, dessas plataformas, para que elas necessariamente causem dependência, para que as pessoas não queiram sair delas. Basta a gente prestar atenção no efeito dos dispositivos móveis, das redes sociais, dessas plataformas, em nós. Nós adultos, muitas vezes, temos dificuldade de largar o celular.
A gente entra no celular para checar uma mensagem importante e você se vê rolando o feed no Instagram, numa outra rede social, quando você vê, passou meia hora. Se nós adultos temos dificuldade de nos autorregular, como é que a gente espera que uma criança e um adolescente que não estão com seu sistema nervoso totalmente formado, com seu cérebro totalmente formado, como é que a gente espera que eles façam isso? Então, nesse livro do Jonathan Haidt, ele aponta, por exemplo, que o uso precoce de redes sociais, de smartphones e de tecnologias de toda a natureza trabalha na desconfiguração do cérebro. Meu Deus. Desconfiguração, essa é a palavra que ele usa. Ele aponta para a dificuldade do foco, sobre a qual eu já falei, e aponta também para a falta de desenvolvimento de habilidades sociais. Gente, nós somos somos sujeito sócio-histórico e sujeito social. A gente tem uma necessidade incontornável de socialização. É a partir da socialização que eu desenvolvo uma série de habilidades indispensáveis para o meu bem-estar geral. A gente percebeu na pandemia, né? Lá na pandemia estava todo mundo falando de perda de aprendizagem, e nós não colocamos na conta da perda da aprendizagem as perdas relacionadas à socialização. Qual é o maior desafio que a gente está enfrentando hoje nas nossas escolas? A violência. Exatamente. Essa violência tem uma relação direta com uma lacuna no processo de socialização das crianças e dos adolescentes que foram obrigados a ficar isolados, confinados dentro de casa no período da pandemia. E com acesso às redes, né? Porque lá em casa, por exemplo, as minhas filhas só começaram a ter acesso na pandemia. Então eu tive que disponibilizar um computador, eu tive que disponibilizar um celular, porque era um tal de fazer um grupo da escola, as atividades eram no computador. Então, a partir dali, surgiu essa necessidade, ela entrou nos lares e não foi mais possível tirar. Exatamente, Camille. O meu filho também, na pandemia, ele não tinha nem tablet, nem celular e nem computador. Ele não acessava nada de tecnologia, porque eu não vi a menor necessidade. Na pandemia, eu não vou lembrar ao certo a idade que ele estava, ele estava com 10 anos, estava indo para 11 anos. Ele passou os 9 e os 10 anos estudando no computador no período da pandemia. Não havia necessidade até então de ele ter celular, porque eu entendo que a necessidade primeira de uma criança é o brincar. Brincar, desenvolver a linguagem, desenvolver a capacidade de socialização, desenvolver habilidades artísticas. Essa é a urgência para a infância. Inclusive, o Jonathan Haidt fala dessa tragédia que é a gente ter substituído a infância do brincar pela infância do celular. Então, a gente precisa, e aí eu tenho que falar que lá em 2014, quando eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras, uma das etapas do projeto era um diálogo sobre o uso consciente, ético e seguro das redes sociais. Há 11 anos atrás, eu levei esse debate para a sala de aula, a partir de uma cartilha produzida pelo Ministério Público Federal e a partir do que estava acontecendo na escola. Era uma coisa tão grave, tão séria, que interferia na aula. As brigas começaram a transbordar na escola. Eu disse, gente, nós não podemos fazer de conta que isso não está acontecendo. O currículo em movimento aponta para a gente a necessidade de olhar para as práticas sociais do território. A gente tem que olhar para o que está acontecendo. E aí eu peguei tudo que estava acontecendo, cyberbullying, sexting, um invadindo a página do outro para postar coisas inadequadas, transformei em 8 narrativas, levei para a sala de aula e fui fazer um debate com eles. Antes disso, eu fiz uma pesquisa anônima, elaborei um instrumento para saber qual era a relação deles com tecnologia, redes sociais, com perguntas objetivas e subjetivas, perguntas do tipo: você costuma falar com estranhos nas redes sociais? Você limita o tempo que você usa o celular? E eu tenho essa pesquisa guardada até hoje. Assustador, porque as pessoas não falavam com ele sobre isso. Eu lembro que eu perguntei, uma das perguntas que eu coloquei foi: quais são os critérios que você usa para aceitar ou não alguém como amigo? E eu lembro que uma das respostas que apareceu foi assim: eu olho para a cara dele e vejo, se ele não tiver cara de estuprador, eu adiciono. Como é que você sabe que alguém tem cara de estuprador?
né? E a gente viu, inclusive, que tem agora, eles têm até tipo máscara, máscara, uns negócios que eles colocam as carinhas desse estereótipo de pessoa boazinha, né? Exatamente. Então, qual a defesa que eu faço? A gente precisa da educação digital. A gente precisa conversar com eles sobre isso na nossa escola. Mas para conversar sobre isso, inclusive tenho que falar para vocês que a gente está na atualização do Plano Nacional de Educação e tem um eixo que trata exclusivamente de educação digital e mídia. A gente precisa conversar com crianças e adolescentes sobre isso. Mas conversar sobre isso e prepará-los para lidar com esse mundo é bem diferente de colocar um celular na mão de uma criança ou adolescente. Gente, não tem alternativa. Uma criança ou um adolescente que recebe um smartphone que dá livre acesso às redes sociais, ele vai passar por todos os problemas que a gente já sabe. Tendência a desenvolver dependência de tecnologia, dificuldade de se concentrar, dificuldade de se relacionar com as pessoas, uma tendência a ficar isolado. A gente está lidando com eu só posso definir como tragédia o que está acontecendo. Eu comentava agora há pouco com a Val que pesquisas recentes mostraram que houve um aumento de 200% no número de meninas que atentam contra a própria vida. O uso excessivo das redes sociais ensina as meninas a se odiarem e ensina os meninos a odiarem as meninas. Isso. Então, veja, são assuntos sobre os quais a gente tem que falar. Por isso, né, a nossa conversa no episódio anterior foi sobre a defesa de uma educação crítica e emancipadora. É por isso que uma educação cívico-militar, uma educação tecnicista, uma educação bancária, ela não dá conta do que nós precisamos. Porque nós precisamos formar sujeitos capazes de pensar por si mesmos, que consigam construir o pensamento crítico para transitar nesse mundo que é orientado por uma lógica neoliberal, capitalista, e que tem nos arrastado para aquilo que alguns autores chamam de capitalismo de plataforma. A gente precisa tanto defender a regulação das Big Techs, a regulamentação, melhor dizendo, das Big Techs, né? Elas precisam ter critérios para existir e para operar, e a gente precisa lembrar do seguinte, é o tipo de urgência que a gente não resolve individualmente. Não. A gente vai precisar de uma ação... vários setores da sociedade. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Como há 11 anos eu estou olhando para esse fenômeno social que é crianças e adolescentes usando redes sociais, usando smartphone, eu resisti a dar um celular para o meu filho. Meu filho ganhou o primeiro celular próximo de fazer 14 anos. Ele nem sonha em usar redes sociais. Por que ele teve que ganhar um celular? Porque numa determinada aula a professora usava um jogo chamado Kahoot. Todo mundo estava com o celular na mão e ele não tinha um celular. Aí ele foi usar o celular da professora. E aí isso coloca ele em risco, porque se acontece alguma coisa com o celular da professora, a professora se sente constrangida. Comprei um celular e falei, você vai usar exclusivamente para essa atividade. Então veja, se está naturalizado que todo mundo tem celular, aquele que não tem se sente um estranho. A gente tem que fazer um pacto coletivo. Eu escrevi um artigo recente no Escrever no Futuro, depois se vocês quiserem colocar para as pessoas conhecerem, eu mando para a Val. Tá, por favor. E nesse artigo eu discuto esse tema e digo o seguinte, gente, a conversa sobre criança, adolescente celular, ela começa na consulta que a mãe faz no pré-natal. É o pediatra que tem que conversar sobre isso, é a professora que tem que conversar sobre isso, é a televisão que tem que falar sobre isso, é o Estado que tem que construir políticas públicas. A gente não vai conseguir enfrentar as Big Techs com o absurdo de poder econômico que elas têm sozinhos. A gente tem que fazer um pacto coletivo em defesa da infância, em defesa da adolescência, para que a gente não venha a comprometer ainda mais gravemente o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Isso mesmo. Que conversa potente, hein, amiga? Muito Fez sentido obrigada. para você, amiga? Muito sentido. Ai, que bom. Muito obrigada por essa partilha tão generosa e tão necessária. Eu que viu? agradeço, Val. Para mim Gratidão. foi um prazer enorme estar aqui com você, com Rose, com Camille, com o Davi
e o Fidel, que estão ali nos dando suporte técnico. A gente tem que agradecer a equipe técnica. Uma alegria imensa passar essa tarde aqui com vocês, gente. Maravilha. Adorei. Então, se esse episódio te inspirou, se você gostou do nossa conversa, do nosso bate-papo, compartilha esse vídeo com outros educadores e também não se esqueça de seguir o canal pedagógico. Nós estamos em todas as plataformas digitais, não é isso, meninas? Então vem com a gente, viu? Educação de qualidade é aqui no canal pedagógico Professoras e Professores em Movimento. Até a próxima!